Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta, está entrando no ar aí o programa Luz na Penumbra, desta feita com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Cadê? Ainda não chegou. Sem o corpo físico presente. Deve estar no engarrafamento. Mas o espírito pega mesmo desdobrado, tem engarrafamento? Tem, às vezes tem. Bem, o fenômeno a gente está estudando, né, o Livro dos Médiuns no capítulo da bicorporeidade, né, que é o capítulo 7. Ela poderia muito bem... É verdade. Né? Se fazer apresentar com o seu corpo espiritual, se materializar e falar, mas... Igual o Antônio de Pádua, né? Misteriosamente ela não está fazendo isso. Nós estamos aqui no tópico sobre a transfiguração. Nós lemos na semana passada o item 122. Kardec trouxe aí um relato muito interessante, né, de uma jovem que, transfigurada, ela apresentava toda a aparência do corpo do irmão desencarnado, de 20 anos, e com uma experiência feita pelo médico, né, que pesou a menina e viu que o peso dela era 1 no seu estado normal e outro quando estava transfigurada, né, o peso dela quase dobrava quando ela estava transfigurada pela imagem do irmão. Um fenômeno raríssimo, né? Quem não ouviu o programa de semana passada, vale a pena. Está no nosso site, radioriodejaneiro.digital, ou também o YouTube, né, na playlist do programa Luz na Penumbra, sempre às terças-feiras, o Livro dos Médiuns, tá? Então vocês podem ouvir novamente, vale a pena. E hoje, dando continuidade, a gente vai para o item 123, ainda falando sobre a transfiguração. Diz Kardec: em alguns casos, a transfiguração pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia uma expressão muito diferente da habitual, a ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Já o observamos diversas vezes com alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá aparecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá, diferente do que foi relatado aí no item do programa da semana passada. No caso de que tratamos, é evidente que existe mais alguma coisa. A teoria do perispírito vai nos esclarecer. Admite-se, em princípio, que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por conseguinte, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações, e que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, lembrando sempre aí que perispírito é o corpo espiritual, tá, gente? Que todos nós temos o corpo físico e o espiritual. Morrendo o físico, permanece o espiritual com a mesma aparência que nós temos hoje. Então esse corpo é não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, o perispírito pode sofrer as mesmas modificações que sofreria caso estivesse separado do corpo, se perder a sua transparência, o que pode desaparecer, tornar-se invisível e ficar velado, como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Poderá mesmo mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade ou o poder do espírito. Um outro espírito, combinando seus próprios fluidos com os do primeiro, poderá imprimir a aparência que lhe é própria,
de tal sorte que o corpo real desaparece sobre o envoltório fluídico exterior. Foi o que eu ouvi do Dr. Bezerra com o Divaldo. Cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno da transfiguração. Você já deve ter presenciado isso também, não é? Com o Divaldo, não é? É mais ou menos o que Kardec coloca aqui. Eu vi uma vez no Instituto de Educação. Não só eu, embora o Instituto tivesse cheio para a palestra, ali o auditório, nem todos viram, mas muita gente viu, né? Dr. Bezerra de Menezes imprimindo no corpo espiritual do Divaldo a sua aparência, a barba e tudo mais. Foi muito interessante, né? As pessoas que não passaram por essa experiência podem até duvidar, Sim. lançar alguma interrogação sobre isso, mas foi um fato, né? Eu poderia até dizer que de repente eu também estava sob alguma ilusão se fosse eu mesmo, Sim. O único a ver, mas uma pessoa que estava do meu lado também viu, outras depois soubemos de outras pessoas que também viram, mas repito, o auditório estava cheio, mas dos que viram foram poucos. Mas é interessante, né? E essa possibilidade de outros verem é que tira de nós aquilo que chamamos de ilusão. A gente pode achar que estava impressionado, alguma coisa desse gênero. Mas quando a gente vê outras pessoas também terem visto, né, no caso lá, isso dá a nós a certeza de que realmente houve o fato. Não é uma transfiguração completa, né? Não, conforme a gente leu no item 122, mas é uma transfiguração parcial do rosto, de detalhes anatômicos. Eu acho, né, na análise pessoal, eu acho que aquela impressão foi no perispírito tão somente. Ela não ia aparecer no corpo físico. Ela não apareceu no corpo físico, porque senão todos teriam visto. Então, Divaldo com aquela voz característica do Dr. Bezerra. Então, o Dr. Bezerra, na hora da mensagem, ele realmente estava, digamos, mais justaposto, perispiritualmente falando, com o Divaldo, a ponto de que a aparência dele surgiu no corpo espiritual do Divaldo. Sim. O que nós vimos não foi no corpo físico, foi no corpo espiritual, que se Dr. Bezerra de Menezes achasse interessante, produtivo, com certeza ele poderia ter exteriorizado aquela aparência, como Kardec fala aqui, né? Sim. Mas é muito interessante, muitíssimo interessante, e realmente digamos assim, para não usar a palavra de uma forma inadequada, da certeza da mensagem, porque muitos E do fenômeno. muitos escutam a mensagem do Dr. Bezerra e falam, será que é Bezerra, não sei o que lá. A gente sempre lança a dúvida de tudo, né? Mas aquele fato ali deu-nos a absoluta certeza de que é Dr. Bezerra de Menezes quem se expressa através do Divaldo, com a sua característica de voz e de tudo. Então, quem desejar acreditar, que acredite. Quem não achar que não é conveniente acreditar, que cada um viva com a sua própria certeza. Kardec tinha falado aqui, Paulo Renato, da questão do imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo como numa espécie de vapor. É isso que algumas, até máquinas, Kirlian, né? Aí ela materializou, até falou ali, ó. Ela chegou, tá vendo? Eu e Paulo Renato nem percebemos. Nós nem vimos, apareceu assim do nada. Será que é aparência? Como é que é? Dá um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal, que Jesus nos conduza. É a foto Kirlian, que verificou a aura do Chico. Então ele estaria aqui, o Paulo Renato, falando da áurea. Como é que fala? Aura. Que é justamente essa irradiação em volta do corpo, não é isso? Que é uma irradiação do corpo espiritual. Do próprio encarnado. Que todos nós temos, né? Todos nós temos. Na verdade, a da base... Miranda é bem iluminada, não é? Confunde-se com a noite. Mas a noite também é pintada de estrelas. Olha, o Paulo Renato hoje está poético. Não, os espíritos é que falam isso. Gostei. A noite, embora... Mas é interessante esse relato, né? Porque muitas falas
de Kardec, né? Mas isso não está em Kardec. Kardec aqui está falando da aura. Né? Isso. Na verdade, é a base da mediunidade, né? Vou até anotar isso. Essa aqui. Possibilidade de expansão do perispírito é que faz com que tenhamos o que conhecemos como mediunidade. Se o espírito estivesse absolutamente encarcerado nas células físicas, sem possibilidade de contato com o mundo espiritual, nós não teríamos recebido, ao longo de milhões de anos, de milhares de anos, comunicação do mundo espiritual. Nós vimos no Antigo Testamento... Só para situar a Miranda, está no item 123. Né? Isso. Nós vimos no Antigo Testamento várias dessas comunicações, né, do mundo espiritual com o mundo físico através dos profetas, dos chamados grandes profetas. Então, é graças a essa possibilidade de expansão de perispírito que nós entramos mais ou menos em contato com a esfera espiritual próxima a nós, aquela esfera que nos rodeia, com a qual nós simpatizamos. Então, a pessoa pode estranhar essa questão de exteriorização dessa aura humana, mas ela é a base do exercício mediúnico. É isso aí, ó. Então vamos aqui, eu falei baixinho com a Miranda aqui, estamos no último parágrafo do item 123. Kardec vai voltar a falar sobre a questão da diferença de peso. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque explicamos o peso de dois corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, porque não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que pode aumentar ou diminuir o seu peso relativo, conforme explicamos nos itens 78 e seguintes. É provável, portanto, que se a transfiguração tivesse tomado aspecto de uma criança, o peso teria diminuído proporcionalmente. É realmente um fenômeno que não é tão simples de entender. Até para os espíritos explicarem isso, faltam termos, palavras e analogia. É difícil de entender e é difícil de realizar, porque a gente olha as coisas e parece fácil, mas não sabe o trabalho que dá, né? É assim no nosso dia a dia. A gente admira muito determinados atletas, né, que fazem saltos em altura, em distância, né? A habilidade deles faz-nos considerar que aquilo que eles fazem é muito simples, mas exigiu muito esforço, muita técnica. Então, a própria transfiguração, ela exige técnica, ela exige um esforço, digamos assim, de conhecimento que a gente desconhece. Mas ela é a realidade. Por desconhecer esse esforço, é que às vezes a gente fica na reserva, né? Porque acha que a gente tem o hábito de considerar tudo questão de milagre. Mas o milagre ele normalmente representa o esforço de muitos. Mas é interessante essa questão aqui do peso, porque o próprio Daniel Douglas Home e outros médios, eles levantaram pedras de mármore de não sei quantos quilos, 200, 300, 400 quilos. Então, e outras situações, eles tornaram aquilo que era leve aparentemente pesado, né? Os espíritos podem atuar fluidicamente em um lápis e a gente não consegue tirá-lo do lugar. Então, houve aumento de peso, de massa? Não. O objeto material continua com seu peso, com sua massa. Só que ali tem uma conjugação de forças que a gente desconhece e que fazem com que a gente tenha a ilusão de que o objeto ficou mais pesado, mais denso, mas não ficou. Então tem toda uma análise para se fazer nesses fenômenos que às vezes, por desconsiderar, a gente tende a lançar dúvida. Por isso Kardec coloca no próprio início do Livro dos Médiuns, que o Livro dos Médiuns tinha por finalidade achanar, quer dizer, diminuir os embaraços que alguém que pesquise ou se interesse pelos fenômenos encontraria, porque aqui já está um mundo de experiências,
né? Quem é que, mesmo hoje, conseguiu o nível de experiência que Kardec registrou nas obras básicas? Ninguém. Sem Ninguém tentar pesquisou, interferir. portanto, uma análise, digamos assim, isenta de preconceito, né? E quando ele colocava alguma coisa, digamos, do seu preconceito, os espíritos corrigiam, falavam, não é bem assim como você pensa. Né? Lembrando aí que esse preconceito, né, que o Paulo está falando, é esse conceito prévio sobre uma determinada coisa. É o preconceito. Não tem nada a ver com a discriminação. Discriminação social, racial, não tem nada a ver com isso. Eu fiquei refletindo aqui, olha, uma criança, aquele espírito que vai se manifestar através de uma transfiguração, ele vai se apresentar conforme ele se sente. Então, se está se apresentando no corpo infantil, ele se sente num corpo infantil, logo esse corpo infantil tem características próprias da infância. Isso. É isso aí. O espírito vai sempre se expressar conforme ele sente, conforme ele pensa, né? Sobre si mesmo. São fenômenos realmente muito interessantes que seria bom que nós tivéssemos oportunidade de presenciá-los, né? Mas com os critérios de observação adequados para que a gente não se deixasse iludir, porque muitos, na ânsia de presenciar esses fenômenos, acabam caindo na armadilha dos charlatães, dos exploradores, porque a pessoa foi tão predisposta a acreditar que não conseguiu olhar o ambiente em torno, né? E às vezes toma por verdade algo que não é verdade, ou toma por mentira algo que é verdade, né? Então esse sentimento de análise da coisa por ela mesma, ele é difícil, porque nós somos criaturas muito imediatistas, a maioria de nós, ou muitos de nós, e queremos ver e sair logo convencido, ou sair convencido da realidade, ou convencido da fraude. A gente entra disposto para isso. Muitas vezes a gente não vai disposto a um local que tem essas experiências com o intuito de aprender. A gente vai ali realmente com a disposição de acreditar ou desacreditar. E nesses dois extremos a gente perde o meio do caminho, que é o estudo para compreender, né? Então a obra de Kardec, a obra mesmo de Kardec, não falo da obra espírita em si, do conteúdo espiritual que veio do mundo dos espíritos. Falo da obra de Kardec, a participação dele no livro dos Espíritos, por exemplo, aqui no livro dos Médiuns, os comentários dele, as observações dele sobre determinadas respostas. Essa é a obra dele, quer dizer, a obra que ele chamava de positivismo, né? Aquela necessidade de se estar sempre lúcido em todo lugar, em toda situação, para que do fato a gente retire a própria lei. Não negue a priori, nem aceite a priori. Agora a gente vai entrar aí num outro tópico, né, que tem a ver até com o que aconteceu esse fenômeno com a Miranda hoje, né? Que é a invisibilidade, né? A gente estava aqui, eu e Paulo Renato, fazendo o programa, e de repente ela entrou falando das fotos Killian. Ela surge, né, de uma invisibilidade e relatando aí um fenômeno incrível acontecido aqui na Rádio Rio de Janeiro. Então, Maria de Fátima Miranda, em sua homenagem, né? Vamos nós aí voltar ao livro dos médiuns, o item 124, agora falar sobre a invisibilidade, que é um outro fenômeno. São vários fenômenos impressionantes. Muito interessante, e que de alguma forma a gente não tem hoje, me parece, não sei, não conheço todos os lugares, claro, mas a gente não tem muito contato de forma que possa estudar, pesquisar. Né? Então os registros que a gente tem são daqueles de Kardec e pós-Kardec, aqueles grandes sábios. Até porque era um outro momento, né? Era um momento realmente que os espíritos estimulavam esse tipo de pesquisa. Hoje eles entendem, pelo menos é o que os espíritos falam, que a teoria está aí. E o que tem que prevalecer não é mais o fenômeno, é a teoria, né? Porque a teoria é que vai explicar tudo, que vai nos trazer o entendimento. Mas vamos nós aqui, o fenômeno, ele existe, ele pode acontecer. Vamos iniciar, temos 4 minutinhos, mas vale a pena a gente iniciar, semana que vem a gente dá continuidade. Invisibilidade, item 124. Compreende-se que o corpo passa
possa tomar uma aparência maior do que a sua ou das mesmas dimensões. Como, entretanto, poderia assumir uma aparência de uma dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Isso é interessante também, né? Voltando aí até aquela questão da Umbanda, né? Espíritos que se apresentam como criança, não é, ô Miranda? Sim, na manifestação a nível de linguajar, né? De gosto, de talvez até na aparência, né? No o perispírito ele é plástico, sim, o espírito pode se apresentar como ele desejar. Sim. Agora, na Umbanda, normalmente é através de uma psicofonia. Sim. Toma aquele trejeito, mas você olha, você vê o médium que está ali num comportamento infantil, né? Apresentando um psiquismo infantil. Eu estava conversando antes com o Paulo Renato, que o espírito vai se manifestar como ele se sente. Se o espírito que vai se manifestar através de uma transfiguração está se sentindo na fase infantil, ele vai apresentar tais características. Sim. Pela transfiguração, vai estar toda uma aparência de uma criança ali. Às vezes é também como ele gosta de se apresentar, né? Sim. É uma questão pessoal do espírito. Ele se sente mais confortável se apresentando com aquele tipo de personalidade. Existem níveis de transfiguração que variam. Eu lembro que com o Divaldo Franco, no Centro Espírita André Luiz na Rua Jequibá, aqui no Rio, tinha companheiros que percebia Dr. Bezerra nítido ali. Outro só percebia uma barba crescendo no Divaldo. O Paulo Renato relatou um fenômeno deste que ele presenciou. É verdade. Quando você estava desmaterializado, ele fez esse relato. Pois é, o espírito materializou. Então achei importante colocar isso aqui porque Kardec voltou a falar de se apresentar como criança e nós temos muitos ouvintes umbandistas. E é uma pergunta recorrente. O espírito, sim, ele pode, Paulo Renato, se apresentar conforme ele assim o deseja, né? Ou conforme o ambiente, né? Conforme o ambiente solicite. Né? A questão aí merece outras considerações, mas em linhas gerais, o espírito, quando ele se expressa conforme ele é por dentro de si, conforme ele se sente por dentro. Então, o espírito, em se sentindo nessa condição psicológica infantil, ele pode muito bem tomar a aparência de uma criança. Ou ele pode, o espírito também, para se fazer reconhecido, para suscitar determinadas lembranças emotivas em entes queridos, ele pode tomar a aparência de quando, digamos, desencarnou na fase infantil, né, para que os pais, os entes queridos vissem, comprovem de que é o próprio filho, a própria filha, o próprio ente querido. Então os motivos são os mais variados, mas a possibilidade do fato existe. É só saber, a gente não conhece, aliás, os motivos que levam os espíritos benfeitores a permitir tais fenômenos. Então, às vezes, a pessoa presencia esses fenômenos em dado momento e em outro momento ele já não é possível. Aí a pessoa tende a duvidar do médium. Mas tem que se ver sempre a permissão, né? Por isso que é importante esse estudo que nós fazemos aqui, né? Estudar o livro dos médiuns é fundamental para tentar entender a complexidade que é a mediunidade, porque tem gente que acha que a mediunidade é algo mecânico e não é. Muita gente procurava o Chico 2, 3 anos, 4 anos procurando receber comunicação de entes queridos e não recebia nada. Então é importante a pessoa considerar Estou em reunião mediúnica há muitos anos e raramente recebo qualquer tipo de cunho, comunicação de cunho pessoal. Isso não tem nada a ver. Quer dizer, sem estudar a gente não compreende essa relação do mundo espiritual com o mundo físico. Né? Tudo, no mundo físico mesmo, tudo passa por permissão. Né? Até para entrar no ônibus a gente passa por permissão. Se o motorista não quiser abrir a porta, a gente não entra. Né? Então a gente esquece disso, que na vida social tudo tem que ser permitido. Mas a gente quer tratar o mundo espiritual como se fosse um mundo sem ordem, sem disciplina, né? Onde a gente faz o que bem entende. Mas não é assim. Ok, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos. Até o próximo, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868, os números pares. Lembrando a vocês que não esqueçam de contribuir com o Clube da Fraternidade, 3386-1422, 3386-1428. 22, né? 22. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Astênio, aonde nós paramos? Meu amigo, no nosso último encontro, nós estávamos estudando a Revista Espírita de outubro de 1858. O tema, o magnetismo e o sonambulismo ensinados pela Igreja. Então, anteriormente, Kardec tinha identificado a ciência admitindo o magnetismo. Aí, posteriormente, ele começou o estudo da Igreja admitindo o magnetismo. Ele estava comentando um conteúdo existente num curso elementar de instrução cristã que foi publicado por um abade, o abade Marotti, que era vigário-geral do arcebispado de Verdun, né, na Suíça, né? E aí, nesse curso elementar, o abade trouxe algumas informações a respeito do magnetismo, de algum modo admitindo a existência do magnetismo, as consequências, né, os efeitos do magnetismo e daí por diante. Então, a última questão, né, existente nesse curso que o Kardec trouxe para a gente, né, e que nós vimos no nosso último programa, foi uma pergunta, porque esse curso ele foi feito em forma de perguntas e respostas. Então, a última pergunta que nós vimos foi: em consciência, é permitido magnetizar ou se deixar magnetizar? Então, essa foi uma pergunta feita pelo próprio abade e ele mesmo dava as respostas, né? Então, a pergunta foi: em consciência, é permitido magnetizar ou se deixar magnetizar? Né? Como se perguntasse hoje em Espiritismo se é permitido tomar passe ou aplicar passe. Exatamente. Né? Aí a resposta do próprio abade foi: primeiro, se para a operação magnética empregam-se meios ou se por ela obtém-se efeitos que supõem uma intervenção diabólica, né? Então ele admite que também o diabo poderia aplicar recursos magnéticos, né? Então ele fala: se para a operação magnética empregam-se meios ou se por ela obtém-se efeitos que supõem uma intervenção diabólica, trata-se de obra supersticiosa e jamais deve ser permitida. Segundo, dá-se o mesmo quando as comunicações magnéticas ofendem a modéstia. E terceiro, supondo que se tenha cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes, todo pacto com o demônio, é duvidoso que a ele seja permitido recorrer, como fazemos com um remédio natural e inútil. Então, esse último parágrafo, né, essa última questão apresentada pelo abade, ela não está em consonância com as questões anteriores, com que ele havia falado sobre o magnetismo como algo positivo, etc, etc, né? Porque aqui ele orienta, né? Porque a pergunta foi: em consciência, é permitido magnetizar ou se deixar magnetizar? Então ele apresenta alguns cuidados que se
se deve ter, para ver se não há uma intervenção diabólica, né, para ver se não ofende a modéstia, né. Então ele diz assim, aí a gente espera que ele vai chegar à conclusão que, uma vez afastado tudo isso, que não há problema nenhum em magnetizar ou se permitir magnetizar. Mas ele fala, supondo que se tenha o cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes, todo pacto com o demônio, ao invés de ele dizer assim, não há problema, ele fala, é duvidoso, né? É duvidoso que a ele seja permitido recorrer, como fazemos com um remédio natural e útil. Aí Kardec, obviamente, né, muito sensato, que estudou. Kardec que estudou. Sim, ele era mestre, né? Então, e ele que era assim, percebia tudo com facilidade, ele faz um comentário sobre esses ensinos lá do Abade, dizendo o seguinte: lamentamos que o autor tenha posto em esse corretivo final em contradição com o que o precede, né? Então nós vimos no nosso último encontro algumas colocações do Abade que eram normais, que eram boas, né? Enfim, aqui o Kardec não entrava em conflito. Não entrava em conflito. Assim, lamentamos que o autor tenha posto que esse corretivo final é em contradição com o que o precede. Realmente, por que não seria permitido o uso de uma coisa reconhecidamente salutar quando se afastam todos os inconvenientes assinalados em seu ponto de vista? É verdade que ele não exprime uma proibição formal, mas uma simples dúvida sobre a permissão. Então ele não nega que não se deva praticar o magnetismo, não se deva nem ativamente nem passivamente, mas coloca em dúvida, né, sem justificar a dúvida dele. Seja como for, isto não se encontra num livro erudito, dogmático, somente para uso dos teólogos, mas num livro elementar para uso dos catecismos. Consequentemente, destinado à instrução religiosa das massas. Não se trata absolutamente de uma opinião pessoal, mas de uma verdade consagrada e reconhecida que o magnetismo existe, que produz o sonambulismo, que o sonâmbulo goza de faculdades especiais, porque tudo isso o Abade já tinha admitido nos parágrafos anteriores, né? Então, que produz o sonambulismo, que o sonâmbulo goza de faculdades especiais, que no número dessas faculdades está de ver sem o concurso dos olhos, mesmo à distância, de ouvir sem o auxílio dos ouvidos, de revelar conhecimentos que não possuem em estado normal, de indicar remédios salutares. A qualidade do autor é aqui de grande peso, né, porque ele era um abade, né, enfim. Não respeitado. Não é um homem obscuro que fala, um simples padre a emitir sua opinião. Trata-se de um vigário geral que ensina. Nova derrota e nova advertência para os que julgam com muita precipitação, né? Então, Kardec está dizendo assim, aqui está a própria igreja, porque esse abade era um representante da igreja, admitindo o magnetismo, né? Só colocando em dúvida por cautela, para não receber muita crítica, colocando em dúvida se mesmo afastando todos os inconvenientes, se deveria se deveria ou não praticar, né? Exatamente. Mas mesmo assim ele admite pelo menos a existência do magnetismo e os efeitos do magnetismo. Como a igreja evoluiu, né, desse ponto para frente. Sim. Porque hoje ela já admite espíritos, né? Sim. Então é fantástico. Bom, nós temos no tema seguinte, ainda na Revista Espírita de outubro de 1858, um tema muito interessante intitulado O Mal do Medo, né? Então, o próprio título já nos indica que o medo é um mal. Então, quanto mais nós pudermos combater o medo na nossa vida, a insegurança, né, a incerteza, melhor, né? Bom, aí, depois do título, O Mal do Medo, Kardec coloca assim, problema fisiológico dirigido ao espírito São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro de 1858. Aí, então, Kardec expõe a São Luís o seguinte fato. Lemos no Moniteur do dia 26 de novembro de 1857,
Kardec lia todos os jornais e revistas da época. Cara, né? Como é que pode, né? A gente não tem tempo para isso. Não, é. Então, lemos no Moniteur de 26 de novembro de 1857. Comunicam-se, então isso está nesse jornal, né? Comunicam-nos o fato seguinte, que vem confirmar as observações que já fizeram sobre a influência do medo. Ontem, o Dr. F. voltava para casa após ter visitado alguns clientes. Numa dessas excursões, haviam-lhe entregue, como amostra, uma garrafa de excelente rum vindo diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro a preciosa garrafa. Né? Eram os carros, porque antigamente nesse tempo aí ninguém tinha carro pessoal, né? Eram aqueles carros de aluguel, né? Então vamos lá. O médico esqueceu no carro a preciosa garrafa. Lembrando-se, algumas horas mais tarde, saiu para reavê-la. Declarou ao chefe da estação que havia deixado em uma de suas carruagens uma garrafa de veneno muito violento e o exortou a prevenir os cocheiros para ficarem atentos e não fazerem uso daquele líquido mortal. Né? Então o médico estava querendo era resgatar o rum dele, né? Mas não conseguiu não, porque ele já tinha bebido já. Então vamos lá. O veneno. O veneno, Bom, mal o doutor entrar em seu apartamento, vieram preveni-lo a toda pressa de que 3 cocheiros da estação vizinha padeciam dores horríveis nas entranhas. Teve grande dificuldade para tranquilizá-los e persuadi-los de que haviam bebido excelente rum e que sua indelicadeza não poderia ter consequências mais graves do que uma severa suspensão infligida de imediato aos culpados. Né? Então, olha a questão do medo. Eles beberam rum, mas como o médico disse que era um veneno violento, eles começaram a passar mal. O psiquismo deles. Né? Isso como decorrência do medo, começaram a passar mal. Mas isso é importante, né, para que a gente controle o próprio medo da gente, né, em todas as situações da vida. Eu já vivenciei esse tipo de coisa, porque na biologia a gente pode sugestionar, os médicos também podem, a fazer com que o indivíduo sinta alguma coisa. Então você pode chegar para... Eu mesmo cheguei por um amigo, fulano, um prazer te ver, quanto tempo tal. O que você está tendo? Não tenho nada. Você está pálido, você está assim, você não está sentindo nada não? Não estou. Aí daqui a pouco ele começa a sentir os fenômenos. Sim. A palidez, vontade de desmaiar. E não tem nada, é só indução. Sim. Então, aí Kardec expõe essa questão ao São Luís, né? O que levou esses homens a passar o mal se eles não tinham tomado veneno, né? E Kardec questiona mesmo. Isso, Aí, São Luís poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Ele queria explicação fisiológica, não espiritual, tipo de coisa, né? Como é que pode um rum ter se transformado num veneno, né? Exatamente. Então, assim, São Luís poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Sabemos, pela ação magnética, que essa transformação pode ocorrer. Então, pela ação magnética. Então, teria que ter uma ação magnética para que ocorresse essa transformação, né, lá do rum no veneno. Né? Então, sabemos pela ação magnética que essa transformação pode ocorrer. No fato relatado acima, porém, não houve emissão de fluido magnético. Somente a imaginação agiu e não a vontade. Né? Então, nesse caso, qual a explicação para essa transformação do rum no veneno? Né? Aí vem a resposta do São Luís. Mas depois Kardec coloca uma outra hipótese, uma outra possibilidade. Tá? Então, a resposta do São Luís. Vosso raciocínio é bastante justo no que diz respeito à imaginação. Então, quer dizer, eles de fato, em razão de imaginarem que era um veneno, passaram mal, né? Mas os espíritos malévolos, e aqui vem uma hipótese do que teria ocorrido, trazida pelo São Luís. Ele fala assim, mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometerem esse ato inconveniente, fizeram passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo, que bem poderia chamar de arrepio magnético.
o qual distende os nervos e produz uma sensação de frieza em certas regiões do corpo. Então aqui o São Luís está colocando que houve a ação de espíritos malévolos, que primeiro induziram aqueles homens a beber o rum, que não era deles, né? E também eles criaram uma espécie de arrepio de medo, que ele fala aqui, né? Bom, como sabeis, qualquer frio na região abdominal pode provocar cólicas. Né? Quando você vai fazer uma prova, né? Todos nós já tivemos uma prova difícil, um concurso e tal. Exatamente. Né? Então dá vontade de ir ao banheiro, né? Então, ele fala assim, como sabeis, qualquer frio na região abdominal pode provocar cólicas. Pois, um meio de punição que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto e, ao mesmo tempo, os leva a rir à custa daqueles a quem fizeram pecar. Então, São Luís está colocando aqui que a causa foi essa, né? Teve ação espiritual. Né? Bom, em todos os casos, porém, a morte não aconteceria. Há somente uma lição para os culpados e divertimento para os espíritos levianos. Então, como não era veneno de fato, né, eles não morreriam. Era só psicológico. Repetem a mesma coisa toda vez que a ocasião se lhes apresenta. Então, esses espíritos que gostam de se divertir, né, chegando mesmo a procurá-la para sua satisfação. Podemos evitar isso, falo para vós, elevando-nos a Deus por meio de pensamentos menos materiais do que os que ocupavam o espírito daqueles homens. Né? Então, tá dizendo, não é qualquer pessoa que será vítima desse tipo de espírito. Se essa pessoa ela já tem pensamentos superiores ao pensamento daqueles espíritos... Eles não atingem ele. Não atingem. Mas se o pensamento é semelhante... Né? Bom, aí ele prossegue aqui. Os espíritos malévolos adoram rir. Né? Acautelai-vos. Né? Aquele que julga dizer uma coisa agradável às pessoas que o cercam e diverte uma sociedade com suas brincadeiras ou atitudes, por vezes se engana, o que frequentemente acontece quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Até achei interessante, eu lembrei que esses humoristas que a gente fala, como eles conseguem criar tanta coisa, né? Vão para o teatro, ficam lá 2 horas contando história. Aquilo não pode ser tudo verdade. Né? Segundo essa posição do São Luís aqui, há espíritos que se divertem, não só às custas dos seus médiums, né? Mas à custa daqueles que estão achando aquilo engraçado. Né? Então eles podem ser inspirados também, né? Esses humoristas. É interessante porque vai de encontro com Kardec, né? Quando Kardec perguntou, os espíritos interferem muito mais que vocês pensam. Podeis imaginar, né? A haver, né? São eles que te dirigem. Sim. Então, isso aí ponto pacífico. Vendo aqui os humoristas aqui, em princípio, sendo instrumentos de espíritos malévolos. Bom, os espíritos levianos que o rodeiam, com ele se identificam e, pouco a pouco, o enganam a respeito de seus próprios pensamentos, o mesmo sucedendo com aqueles que o ouvem. Neste caso, pensais estar tratando com um homem de espírito, então homem de espírito é um homem engraçado, né? Sim. Neste caso, pensais estar tratando com um homem de espírito, quando não passa de um ignorante. Descei em vós mesmos e julgai minhas palavras. Nem por isso os espíritos são inimigos da alegria. Às vezes também gostam de rir, para vos ser agradáveis, mas cada coisa tem seu tempo. Então, como se eu dissesse, não são só os espíritos inferiores que gostam de rir, né? Os superiores também gostam. Sim. Entretanto, não gastam tempo para induzir ninguém a cometer erros só para se divertir. Exatamente. Né? Então, aí Kardec traz uma observação, né, depois da resposta de São Luís, e que eu tinha adiantado que Kardec traria uma outra hipótese posteriormente, apesar dessa hipótese do São Luís, né, Kardec apresenta outra, ele coloca nessa observação aqui. Ele diz, dizendo que não havia no fato relatado emissão de fluido magnético, porque o próprio Kardec foi imaginação, então não houve emissão de fluido magnético. Sim. Então ele agora faz esse comentário aqui, né? Dizendo que não havia no fato relatado emissão de fluido magnético, talvez não nos tivéssemos expressado com exatidão.
Aqui arriscamos uma mera suposição. Então ele está dizendo, é suposição, ele não está dizendo que essa é a explicação, né? Que aqui, a única explicação. Isso, Aqui arriscamos uma mera suposição. Como dissemos, sabe-se que espécie de transformação das propriedades da matéria pode ser operada pela ação do fluido magnético dirigido pelo pensamento. Então, o fluido magnético dirigido pelo pensamento pode provocar a transformação das propriedades da matéria, como você falou aí do seu amigo pálido, né? Bom, ora, pelo pensamento do médico, então agora essa é a outra hipótese, né? Ora, pelo pensamento do médico, que queria fazer acreditar na existência de um tóxico, provocando nos ladrões as angústias do envenenamento, não poderíamos admitir tivesse ocorrido, embora à distância, uma espécie de magnetização do líquido, o qual teria adquirido propriedades novas, cuja ação se encontraria corroborada pelo estado moral dos indivíduos, tornados mais impressionáveis pelo medo. Então Kardec traz essa suposição aqui, diz assim, embora ele tenha dito que no caso aqui foi só imaginação, que não teria havido uma ação magnética propriamente dita, ele fala, quem sabe ocorreu essa ação magnética, na medida em que o médico pensou naquele líquido e desejou, né, que ele provocasse mal-estar naqueles que ingerissem, né? Ele fala assim, ora, pelo pensamento do médico, que queria fazer acreditar na existência de um tóxico, provocando nos ladrões as angústias do envenenamento, não poderíamos admitir tivesse ocorrido, embora à distância, uma espécie de magnetização do líquido, o qual teria adquirido propriedades novas, cuja ação se encontraria corroborada pelo estado moral dos indivíduos, tornados mais impressionáveis pelo medo. Então, é uma hipótese razoável, né? Bom, essa teoria não destruiria a de São Luís. Então, a de São Luís era no sentido de que houve intervenção de espíritos malévolos, né? Sim. E aqui ele está dizendo que poderia ser a ação do próprio pensamento do médico sobre o líquido, sobre o rum, né? Essa teoria não destruiria a de São Luís sobre a intervenção dos espíritos levianos em semelhante circunstância. Sabemos que os espíritos agem fisicamente por meios físicos. Podem, pois, com vistas a realizar certos desígnios, servir-se daqueles que eles mesmos provocam, ou que nós próprios lhes fornecemos, sem disso nos darmos conta. Então, Kardec está dizendo o seguinte, essas duas hipóteses, elas são factíveis, né? Pode ter ocorrido naquele fato, porque foi um fato, isso aí não foi o que o jornal descreveu, foi um fato, né? Então, a causa do fato pode ter sido a ação de espíritos malévolos, né, alterando a substância. Então, eles é que agiram magneticamente, né, alterando a substância, por isso eles sentiram mal. Então, não foi mera imaginação, mas ação magnética dos espíritos. E pode ter sido também a ação magnética do pensamento do médico, né, porque ele desejou que se alguém tomasse o rum dele, que tivesse dor de barriga. Que passasse mal, né? Então é a ação do pensamento, né? Sim. Baseado nisso. A energia que ele emitiu, né? O médico emitiu, sim, para aqueles outros. E que, por hipótese, pode ter tido influência. Sim. Então, quer dizer, tanto faz uma hipótese, que é a de São Luís, né, quanto outra hipótese, que é a hipótese do Kardec, em ambas o magnetismo estaria presente, né? Mas o nosso tempinho está final, a gente vai mudar de tema, então a gente deixa o próximo tema para o nosso próximo encontro. Então tá, meu amigo. Não esqueçam do Clube da Fraternidade, 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos nos despedindo por enquanto. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.